Gravação iniciada, presidente. Ok, obrigada. Então, pessoal, retomando a nossa sessão de julgamento do período da tarde, do dia 4/11 de 2020, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF, presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauri Tim do Vale e Sheila Ares Cartacho Gomes. Nós estávamos concluímos o item 28, vamos para o item 29, de relatoria do Dr. Wesley Francisco Garcia. Esse caso aqui é uma obra. Deixa eu fechar aqui. Outro voto. Bom, esse caso é responsabilidade solidária de pessoa física. Nós tivemos o arbitramento do salário e contribuição, aferição indireta, e emos a questão da decadência, e que é solicitado aqui pelo contribuinte. No seu recurso, ele somente alega a decadência do crédito fiscal, juntando aos autos a certidão do início de lançamento de PTU. Então, eu passando aí a alegação de decadência, não foram apresentadas as documentações necessárias à regularização da obra da construção civil, que é específica para cada tipo de obra e poderá ser exigida pela Receita para apresentação a qualquer tempo dos termos do artigo, no caso, na época do fato gerador, 482 da Instrução Normativa número 3 de 2005. Bom, caberia, então, nesses termos aí, né, para fins do prazo decadencial previsto na legislação, ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou sua total conclusão em período abrangido pela decadência. E aí, se nós formos pegar o aro, que está juntado na folha 171 e seguintes, consta o período de lançamento com indicação de início da obra em 1/1 de 96. Não sei se tem acho que tem algum microfone aberto aqui, eu não estou conseguindo. Sheila, acho que é o seu microfone. Eu estou com F8. O meu foi F8 que eu apertei, ó. O meu, vocês estão me ouvindo? Ah, é porque esse negócio aqui tem microfone, peraí. Tá. Aí é o seguinte, o que vai dar a definição, né? O período de lançamento com indicação do início da obra em 1/1 de 96 e término em 30/5 de 2006, né, com a competência de 2006. Não foi verificado nenhum recolhimento, tá? Dessa contribuição, que, por sua vez, possui o fato gerador ali na competência de 2006, mais precisamente em setembro de 2006, na constatação do término da obra. Portanto, não acato a questão da decadência, levando em consideração também a instrução normativa ali, já citada, número 3 de 2005, que será no cálculo da área regularizada e do montante das contribuições devidas, se for o caso, será considerado como competência da ocorrência do fato gerador o mês da emissão do aro, e que está naquela folha que eu citei, 171. Então, não conheço da decadência e nego o provimento ao recurso voluntário. Ok, algum questionamento? Ele só trouxe o carnê de PTU e nenhum dos outros documentos requeridos, né, pela legislação, né, então. Doutor João. Concordo. Doutor Kleber. Concordo. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Eu também acompanho. Item 29, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Esse foi o item 29.
30 também do Dr. Wesley. Roberto José. Tá mudo. Microfone. Ok. Bom, consta então aí mais um processo sobre responsabilidade civil da construção em obras, né? Responsabilidade solidária, aferição indireta sobre a mão de obra utilizada aí na construção de um galpão na localização citada no relatório. Em seu recurso voluntário, informa que vendeu o imóvel para a empresa X, conforme a escritura, e que a compradora é a única responsável pela construção civil, construção, no caso local, onde exerceu a sua atividade econômica. Diz que a empresa assumiu toda a responsabilidade pela construção, inclusive ampliou a área construída, contratando a empreiteira nome de X para a obra de um galpão. Discorre sobre a exorbitância do valor apurado e dos acréscimos legais, que não levaram em conta a data da realização da obra, requer ao final o cancelamento da matrícula dessa obra e solicita a produção de diligência para verificação contábil na empresa responsável pela obra e pelos encargos previdenciários. Bom, a lei gira exclusivamente em torno da venda do imóvel e a falta de recolhimento das contribuições previdenciárias decorrentes da obra, mas não averbada, ou seja, a obra não regularizada. Pois bem, aqui a recorrente alega que o imóvel teria sido vendido antes da obra, mas logo depois produz aí um pouco de contradição, alegando que, na pior das hipóteses, que se fosse responsável, né, deveria ter sido considerado o pagamento das contribuições devidas pela obra. Juntou canê do IPTU, informando que não teria edificação no terreno, nessa questão. O próprio projeto da obra só foi realizado e aprovado pela Prefeitura Municipal em fevereiro de 98, que forçosamente nos faz concluir, segundo a recorrente, que a obra só foi iniciada após a data em que ela teria vendido o imóvel. O que é contraditório a posição da recorrente. Inicialmente alega que vendeu o imóvel sem nenhuma edificação, e 2 parágrafos abaixo alega que não nega a existência de uma construção, mesmo que em períodos diferentes de alegação. Depois admite possível erro por não ter dado baixa e regularização na obra. Por outro lado, o aviso de regularização da obra juntado nas folhas 41 e seguintes consta o período de lançamento, com indicação do início, aí sim, o que contradiz a recorrente, né? Em 1995, com o término, 1 de 1 de 95, com o término de 2005, competência de 2006, e não foi verificado nenhum recolhimento da contribuição previdenciária devido no período indicado. Aí cito as legislações, uma série de argumentações para confrontar as alegações da recorrente. Cito a responsabilidade da construção civil, no caso do recorrente, né? E, por fim, então, eu estou conhecendo o recurso voluntário, está no mérito de negar provimento. Ok. Algum questionamento, pessoal? Doutor João? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 30, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Item 31 do doutor Maurício, acho que vai 31 até 31 e 32, né? 33 também, né? É o 33 também.
também, mas dessa... Não, 33 aqui para mim tá dando Fazenda Nacional e Araripe. Não, é que é meu também, mas dessa empresa só o 31 e 32. Só o 31 e 32. Isso aí. Então, o 31, pessoal. Vamos lá. É um recurso voluntário que a recorrente sustenta em síntese que não constitui fato gerador da contribuição previdenciária as verbas pagas a título de terço de férias e horas extras, tendo em vista que tais verbas têm caráter indenizatório reconhecido no RE 389903, para instituir nova contribuição incidente sobre tais valores seria necessária a lei complementar, segundo o 195, parágrafo 4º, acumulado com o 154.1 lá da Constituição Federal, da competência residual. Já foi exarada a decisão judicial que garante à recorrente o direito de não recolher qualquer contribuição incidente sobre tais valores. A contribuição para o INCRA não foi recepcionada pela Constituição Federal de 88, pois não se amolda a nenhuma das espécies tributárias por ela prevista: impostos, taxas, empréstimos compulsórios, contribuições de seguridade social, de intervenção dominatória ou de melhoria. E a exação também não foi recepcionada pelo artigo 240 da Constituição. Tá? Essa questão diz respeito a uma notificação fiscal de lançamento de débito que constitui crédito tributário de contribuições previdenciárias em face da empresa de transportes Roma. Tá? A autuação alcançou um montante de 1.546.000 e alguma coisa. Tá? Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, o que a gente lê lá nas páginas 36 a 39? Esse relatório é parte integrante da notificação fiscal de contribuições sociais devidas à Seguridade Social relativa à parte da empresa sobre a remuneração dos segurados empregados, contribuinte individual, financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrência dos riscos ambientais do trabalho de terceiros devidamente relacionados, em título desse relatório denominado levantamento. Todas essas contribuições foram declaradas em GFIP. Os levantamentos utilizados para a separação dos diversos fatos geradores e contribuição apurada ao longo da ação fiscal, possibilitando uma melhor visualização e explicitação nos relatórios das respectivas bases de cálculo dos recolhimentos anteriormente efetuados pelo contribuinte, considerados pela fiscalização e da forma de cálculo das contribuições incluídas nesta notificação. Tá? Ele menciona que essas contribuições foram lançadas e apuradas com bases em dados das GFIPs, tá? E ressalta o relatório que esse levantamento refere-se aos pagamentos efetuados pela empresa aos seus segurados empregados e ao prolabore do senhor Otávio Vieira da Cunha. Todas essas remunerações foram declaradas em GFIP e apresentadas pela empresa. Terminado o prazo para apresentação da defesa administrativa, sem manifestação do sujeito passivo ao pagamento de débitos, foi lavrado o termo de revelia. Contudo, o contribuinte apresentou impugnação em 13 de 11 de 2007, folha 59 e 79 de vocês, pela qual sustentou essencialmente os mesmos argumentos que manejou depois no recurso voluntário. Tá? E a impugnação foi acompanhada do contrato social, cartão do CNPJ, procuração, medida liminar, referente à tese das contribuições incidentes sobre um terço de férias e horas extras, tá? Lá nos autos 2007, 3700002433 da terceira vara do Maranhão. A DRJ, em Fortaleza, em 5 de março de 2008, folhas 95 a 100 aí para vocês, negou o provimento da impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal conforme o entendimento que foi resumido na ementa que está abaixo aqui. Previdenciário, tributos declarados não pagos integralmente pelo contribuinte e GFIP. Os valores lançados na guia de recolhimento do FGTS e informações da Previdência Social, GFIP, constituem-se em termo de confissão de dívida em caso de inadimplemento, servindo de lançamento para formalizar a exigência. Arguição de matérias sobre apreciação judicial, análise administrativa prejudicada. O compete à instância administrativa apreciar o mérito da matéria em questão na via do sujeito passivo. São devidos por todas as empresas, independente do tipo de atividade, as contribuições sociais destinadas ao INCRA, criado pelo decreto tal, comparando a lei tal. Lançamento procedente. Embora tenha a contribuinte apresentado o recurso voluntário, consta do processo o termo de trânsito em julgado conforme folha 106. Tá? E esse é o relatório do essencial. Tá? Aí, pessoal, eu conheço o recurso porque ele é tempestivo. Eu fiz o cálculo aqui, a intimação do acórdão se deu em 16 de abril, folha 104, o protocolo do recurso voluntário ocorreu
em 12 ou 13, a grafia está difícil, lá de maio de 2008. Tá? Então, me parece que o recurso é tempestivo e por isso eu conheço dele integralmente. No que se refere à contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de terço de férias e horas extras, esse caso diz respeito ao tema 20, lá da repercussão geral, do recurso extraordinário 565, né? Então, me parece que nesse particular, aplicando aí o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o recurso deve ser discutido. No que se refere às horas extras, em várias oportunidades, ela se manifestou no sentido do caráter constitucional da questão. Por exemplo, no tema 687 e diante disso, é necessário observar o tema 687 dos recursos repetitivos lá do STJ, recurso especial 1.358.281. Tá? E eu cito aqui toda a ementa e concluo, por serem as horas extras passíveis de incidência de contribuição previdenciária patronal, também nesse particular nego o provimento ao recurso. Aí, pessoal, vem a decisão dos autos 2007-3700, 0024533 da Terceira Vara Federal do Maranhão, tá? Que também está no outro, também vai estar no outro recurso. Tá? E aí a recorrente faz menção a uma decisão judicial liminar obtida nesses autos, mas daí eu fui lá e consultei a movimentação processual dos autos, ela está aí toda, e aí eu observo que o processo foi distribuído em 21 de março de 2007. A decisão liminar é de 9 de abril de 2007, assim determinado. Com tais considerações, defiro parcialmente o pedido de tutela liminar para determinar a autoridade coatora que se abstenha de autuar as impetrantes por não estarem incluindo na base de cálculo das contribuições questionadas as parcelas pertinentes ao texto constitucional de férias. E aí, pela movimentação processual, a sentença, que foi exarada em 9 de junho de 2008, julgou procedente em parte o pedido nos seguintes termos. Ante o exposto, concedo parcialmente a segurança para reconhecer como indevido o recolhimento da contribuição previdenciária patronal sobre o período constitucional de férias, determinando a autoridade impetrada que se abstenha de autuar as impetrantes por não incluir na base de cálculo das contribuições previdenciárias devidas pela empresa as parcelas pagas a esse tipo. Os recolhimentos efetuados indevidamente a título de contribuição previdenciária, parte patronal, sobre tais verbas, não TIAs, né, sobre tais verbas, me perdoem, podem ser compensados com os valores devidos a título de contribuição previdenciária sobre a folha de salário. A compensação abrangerá o período desde 21 de 3 de 2002, já observada a prescrição quinquenal, até a data em que operar a compensação. A correção do débito observará a disposição da Lei 9.250, aplicando principalmente a taxa Selic, excluindo qualquer índice de correção. Em 9 de setembro de 2008, foi interposto o recurso de apelação pela impetrante do mandado de segurança, que é a hora recorrente. Em 12 de julho de 2010, os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, oportunidade na qual o recurso recebeu uma nova numeração, que é essa que está aí para vocês, sendo distribuído em 21 de outubro de 2010 pelo desembargador Leomar Barros Amorim de Souza. Tá? E aí eu colo aqui a movimentação que eu retirei do sítio eletrônico lá do TRF1. Tá? E aí, o juiz federal, Dr. Kleberson José Rocha, que foi o relator convocado, por ocasião do julgamento da apelação, no voto que negou o provimento tanto da apelação da impetente quanto da Fazenda Nacional, mencionou o seguinte, mérito propriamente dito. Quanto ao mérito, faço ressalva pessoal e adoto a firme jurisprudência sobre a matéria. A ressalva é a seguinte, a partir de uma análise das contribuições previdenciárias, aí ele menciona qual que é o entendimento pessoal dele. Renova, e lá pelas tantas ele diz, terço constitucional de férias, renovo a ressalva do meu entendimento à luz exposto que destaco para não dificultar a compreensão do voto. Assim, ressalvado o entendimento pessoal, porque a premissa é tirada da hipótese do regime previdenciário do servidor e não do regime especial, em que toda contribuição repercute nos proventos de aposentadoria, mantenho decidido na sentença que reconheceu ser indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. Horas extras. No tocante à hora extra, não assiste razão impetrante, porque a jurisprudência é pacífica no sentido de que tal verba possui natureza salarial, integrando assim a base de cálculo da contribuição previdenciária.
Fecho a citação. Daí. Percebe-se, então, que da pretensão da hora recorrente levada ao Poder Judiciário, no julgamento realizado em 23 de setembro de 2011, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região afastou aquela que dizia respeito à suposta não incidência das contribuições previdenciárias sobre as horas extras. É importante ressaltar ainda que da leitura da movimentação processual percebe-se ainda a ocorrência ou sobrestamento do processo em 29 de agosto de 2018, em razão do recurso extraordinário 565.160. O mencionado recurso extraordinário teve o mérito apreciado e o Pleno do Supremo reconheceu a incidência da contribuição previdenciária nesses casos. Percebe-se, portanto, que o mandado de segurança impetrado pela recorrente, por mais que ainda sobrestado, não alcançará qualquer êxito. Tá? E aí, com relação à contribuição do INCRA, menciono o tema 83 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, que está lá no recurso especial 977058, que estabelece, salvo engano meu aqui, estabelece a incidência dessa contribuição ao INCRA, né, porque ela não foi extinta, mas eu menciono que há um recurso extraordinário, 630.898, tema 495 da repercussão geral, que ainda está pendente de julgamento, e em estando pendente de julgamento e não havendo determinação para sobrestamento desse processo, aplico aqui o tema 83 dos recursos repetitivos do STJ, e em razão disso, nego o provimento ao recurso. Se vocês quiserem dar uma olhada no 32, o 32 diz respeito a terço constitucional de férias e horas extras também, mas num período diverso. Mas a argumentação é exatamente... Desculpa, o das férias tem já aquele 985, né? Que confirmou a questão da constitucionalidade do texto de férias. Foi recente, até que o Dr. Wesley mandou, foi em setembro. Não é isso, Dr. Wesley? Tá sem microfone. Sim, mas aí eu também tenho que fazer uma correção. Nós aplicamos, obviamente, não tem problema no julgado, e não teve nenhum problema, mas nós aplicamos eu apliquei, no caso, uma decisão do STF que ainda pende de análise de embargos, tinha recém sido publicado. Do salário maternidade. Não, também. Também. Essa do Mas salário maternidade eu lembro. É no terço de férias e no salário maternidade. É porque o salário maternidade vai pender para o lado do fisco, né? E Não, ao contrário. É porque foi reconhecida a inconstitucionalidade da incidência do salário maternidade. Isso. Aí Isso. Exatamente. Aí o que acontece? Vamos lá. Como não teve o trânsito julgado e o regimento fala em decisões definitivas, né, não vincularia, por exemplo, até o presente momento, a aplicabilidade do julgado. Mas a lei continua valendo, né? Pois é, mas aí no terço de férias dá para usar quem quiser aplicar o terço, né, porque eu até fui estudar a matéria, realmente está um pouco incongruente a decisão do STF no tema, porque para os funcionários públicos, no caso, me parece que há o benefício, né, da não incidência, e aí para o setor do privado, no caso, né, estaria sendo aplicada uma interpretação diferente. Tem decisões do STJ, né, que permitiriam, por exemplo, a não incidência do terço de férias. Quem quiser seguir, né, por exemplo, essa possibilidade, não estaria infringindo a lei. Estaria embasado na decisão do STJ. Agora, quem quiser seguir com a decisão atual do STF, poderia, no meu ponto de vista, não teria problema nenhum, porque eu cheguei até a pensar em embargar esse do salário maternidade, porque o Paulo tem até uma questão semelhante, a gente até trocou uma ideia, porque realmente não tem essa decisão definitiva ainda, né? E o colegiado acabou aplicando meio que, tem a repercussão geral, mas é justamente aquela questão da filantrópicas, né? Ainda é passível de recurso essas decisões recentes, agora de setembro.
Houve ali uma aplicabilidade, dá para aplicar. Só que aí eu particularmente vou até aproveitar que está sendo gravado, enquanto não tiver essa definitividade dali para frente em relação ao salário maternidade, eu vou continuar decidindo como decidia antes, né? Não vou aplicar ela ainda, né? Sim. E em relação às férias, eu sempre decidi de acordo com o que está na lei, né? Então, sim. Não vai mudar mas muito. o julgado do STF tem muita crítica do STF sobre o terço de férias, né? Sim. Porque realmente tem uma decisão que para o setor público está permitindo a não incidência e para o setor privado está determinando a incidência. Então tem muita carta ainda para rolar aí nesse processo. Sim. Eu acho que não vai ser tão cedo. Doutor Paulo tinha pedido a palavra antes e aí o João. Paulo, você está sem microfone. Duas ponderações, e é só para vocês pensarem, não é para a gente debater mais, porque não faz parte desse processo. Terço constitucional de férias de servidor público é uma coisa, quem arca com ele é o servidor público. O terço constitucional de férias que se cobra da empresa é a cota patronal, entendeu? Então tem outra situação, outro viés, é completamente distinto. Não sei se há incongruência ou não. Agora, com relação a voto, me parece que a gente está diante de um caso de concomitância, não? Pela leitura do voto, eu entendi que fosse isso. Ainda que esteja pendendo decisão aí do julgamento em repercussão geral, o contribuinte entrou com mandato de segurança, ele questionou duas matérias aqui, né? Horas extras e o terço de férias. Então, eu acho que essas matérias a gente não deve conhecer. É o meu entendimento assim, pelo que eu vi do relatório. Pois é, Paulo, sabe, quando eu estava lendo para vocês, me deu esse estalo também, mas eu não feito, né? Eu também fiquei nessa dúvida da concomitância. Só que se for concomitância, aí nós nem conheceríamos, né? Só são essas duas rubricas, não é? É só essas duas, não? Só? Então eu não conheci. Tem a contribuição para o INCRA também, não tem? Tem. Então a questão é enfrentar... só enfrentar o INCRA, não é isso? Ou ele entrou também para o INCRA? Olha, eu acho que ele entrou para o INCRA também, viu? Deixa eu confirmar aqui a... Tá com cara, que o INCRA sempre o povo entra. Sheila, enquanto ele verifica lá, só Diga, João. a aplicação dos entendimentos relacionados à férias e ao salário família. Maternidade, salário maternidade, tem que lembrar que o regimento ele nos impede de afastar a aplicação da lei sob argumento de inconstitucionalidade, exceto, ou seja, podemos afastar nas hipóteses, entre elas, a hipótese de repercussão geral, ou de repetitivo. Então, nesses dois casos, o que tem que fazer, porquanto a inconstitucionalidade ainda não está, como diz o Dr. Wesley, concordo, não está transitada em julgado, porque pendentes de embargos, no caso, por exemplo, das férias, o que você tem a fazer é aplicar o que está na lei. Então, não, de acordo com o regimento, não podemos, ainda que haja uma decisão do STJ, ou mesmo do STF, reconhecendo a inconstitucionalidade do STJ, no caso incidental, e no STF, a inconstitucionalidade do dispositivo legal, não tem como aplicar se não tiver na hipótese das alíneas do artigo 62 do Ricardo. E aí, eu concordo com a Sheila, aí tem que aplicar o que está na lei, a não ser que o argumento do recurso seja outro. Né? Mas se o argumento for inconstitucionalidade, pautado mesmo que numa decisão do STJ ou do STF, que não nos vincule ainda, não há como admitir, afastar a lei com base nesse argumento. Que é o caso que o Dr. Maurício colocou. Ele questionou, e aí eu concordo com o Paulo, que eu vejo concomitância também, mas ele questionou inconstitucionalidade do dispositivo legal. Ora, se o questionamento foi inconstitucionalidade, não tem como afastar, porque a matéria não está irremediavelmente decidida como inconstitucional.
Agora a questão é a gente identificar se há concomitância em tudo ou não, se ainda tem o INCRA para a gente enfrentar, né? Não, e o bacana é o seguinte, ó. O bacana é que ele não juntou, né? Eu que fui atrás, ele não juntou, ele juntou só a liminar, a decisão liminar. Não juntou cópia do processo nem nada. Nesse caso, Tamara, sobretudo, como o senhor está ligando o provimento, eu não vejo nenhum problema de não conhecer daquilo que incontestemente seja controverso, aí, e negar provimento no que ele não comprovou a controvérsia, a concomitância. Vamos encaminhar nesse sentido, então. Não conhecer a concomitância e negar provimento da parte conhecida relativa ao INCRA. Ok. Ok, então. Doutor João? Isso só por uma questão. Vai ser a mesma coisa para o 33 ou a gente aguarda? Olha, não, o 33 é outra questão. Tá, ok. Então vamos. Não, o 33 não, é o 31 e o 32, quer dizer. Né? O 32, ele fala só de terço de férias e horas extras. Esse daí é não conhecimento. Não conheci, tá. Concomitância, né? Em face da concomitância, tá. Então, doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Só para confirmar, essas matérias, terço de férias, não sei se tem aí no caso que salário maternidade, não está sendo conhecida pela concomitância, porque realmente o contribuinte está questionando isso no judiciário. Só para deixar claro, né? Isso. Ok, então eu acompanho o relator. Dado de segurança, inclusive. Ok, acompanho o relator. Porque eu estava verificando aqui também sobre a questão só para fazer um parênteses bem rápido. No terço de férias, nós éramos sempre vencidos aqui, alguns conselheiros, né? Parte do contribuinte, por exemplo. Sempre dava voto de qualidade no terço de férias. O doutor João vai lembrar sempre que nós tínhamos essa posição. Porque tinha embasamento da decisão do STJ que nos permitia. Aí eu estou verificando aqui a questão do salário maternidade no STJ, a matéria como está sendo tratada, inclusive, para não ter conflito lá com a decisão que foi proferida. Eu acompanho aí o relator. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 31. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias concomitantes, posso deixar assim? E na parte conhecida, negar-lhe provimento. O 32, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso. Só uma questão, doutor Wesley, sem entrar em debate não, em relação ao salário maternidade, eu tinha visto que os andamentos da ação do salário maternidade tinham sido só em agosto, a gente já está em outubro, dezembro, aí depois se tu puder pesquisar para a gente, para ver se houve algum tipo de recurso que eu fiquei sem saber. Tem embargo de declaração. Teve um embargo? Teve. Foi? Está fazendo. Até onde eu tinha pesquisado não tinha nenhum embargo. Aí eu estava na dúvida se eu embargava ou não. Porque não tinha sido publicado, filho, é por isso. É por isso, né? Tá. Eu acho que não tinha sido publicado, mas teve embargo da Fazenda, teve embargo dos dois lados, nos dois processos. Tá bom. Beleza, então vamos para o 33. Araripe Prefeitura. Também do doutor Maurício. Isso aí, pessoal. No 33, tem um recurso de ofício também, além do recurso voluntário. Para que a gente, já de saída, deixe isso para a gente não incorrer. Então, trata-se, primeiro, do recurso voluntário, folhas 371 a 377, em que a recorrente sustenta em síntese que houve cerceamento de defesa, tendo em vista a impossibilidade de leitura técnica adequada dos documentos enviados ao ente público municipal, notificação fiscal de lançamento, termo de encerramento da auditoria fiscal, mandado de procedimento fiscal complementar,
recibo de arquivos e instruções fornecidas pelo INSS, isso porque o único órgão capaz de decifrar o teor e significado das peças fornecidas é o próprio INSS, palavras dele, entre aspas. Dentre os documentos ofertados à parte não se encontra o auto de infração administrativa emitido pelo órgão, pelo INSS, o que prejudica a elaboração da tese defensiva. Não há descrição do ilícito administrativo, nem tampouco a sua data de realização, e, portanto, está igualmente ausente a motivação. Não havendo descrição da norma que originou o auto de infração, não se deve ocorrer sanção administrativa. Nenhum comportamento administrativo pode ser considerado irregular sem que uma norma anterior à sua prática, e não apenas ao seu julgamento, o defina como tal. A aplicação de multa desprovida de embasamento legal ofende os princípios da legalidade estrita e do livre convencimento motivado do legislador. E há o recurso de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do artigo 1º da portaria MF, número 3, de 3/1/2008, publicada em 7/1/2008, está lá nas folhas 248. A presente questão diz respeito à notificação fiscal do lançamento de débito, está entre as folhas 3 e 228, que constitui crédito tributário de contribuições previdenciárias relativas à cota patronal, ao SAT, aos segurados, empregados e contribuintes individuais, a glosa do salário família e aquelas incidentes aos valores glosados em fase do município de Araripe, decorrente de fases geradoras ocorridos entre 1 de 98 a 12 de 2004. A autuação alcançou um montante de R$ 5.925.132. Tá? Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do relatório da notificação fiscal de lançamento de débitos, folha 214 a 218, o seguinte: constituem fatos geradores do crédito tributário lançado, remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título no decorrer do mês aos segurados empregados através da folha de pagamento, remunerações pagas ou creditadas a qualquer título no decorrer do mês aos segurados contribuintes individuais que lhes prestem serviços através das notas de empenho em respectivos processos de pagamento, remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título no decorrer do mês aos segurados exercentes de mandado eletivo, através das notas de empenho em respectivos processos de pagamento a partir da competência 9 de 2004. As cotas de salário família paga a segurados que não atendiam a condições exigidas pela legislação previdenciária. Esse mesmo documento separa os fatos geradores em 10 levantamentos distintos conforme a tabela que vocês veem aí. E aí, tem uma explicação sobre a apuração desses fatos geradores. Então vejam lá, que tem pagamento a segurados empregados, pagamento a segurados contribuintes individuais, pagamentos a segurados exercentes de mandato eletivo, contribuições descontadas dos segurados, salário família, né? Pagamento do salário família, irregularidades encontradas e a glosa do salário família. Informa-se ainda que os documentos analisados para elaboração dos levantamentos foram folhas de pagamento dos segurados, notas de empenho e processos de pagamentos e guias de recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social. O contribuinte apresentou a impugnação, né, sustentando os mesmos argumentos que sustentou no recurso voluntário acima transcrito nosso aqui. Né, e ao final formulou esse pedido que está aí de afastamento, claro, né, do auto de infração. A DRJ, lá de Fortaleza, em 18 de março de 2009, entendeu que parte dos créditos em questão já se encontram decaídos. Tá? Já se encontravam decaídos, mantendo a exigência fiscal na parte restante, conforme o entendimento da seguinte ementa: contribuições previdenciárias, segurados empregados e contribuintes individuais, detentores de mandato eletivo, salário família, glosa. Ensinem contribuições para a Seguridade Social sobre as remunerações pagas aos segurados empregados. É devida a contribuição social sobre a remuneração paga ou creditada a contribuintes individuais. São devidas as contribuições decorrentes de valores pagos, devidos ou creditados ao exercendo de mandato eletivo a partir de 19 de setembro de 2004. Devem ser glosados os valores pagos a título de salário família em desacordo com a legislação previdenciária. Aí, prazo decadencial, Lei 8.212, inconstitucionalidade, súmula vinculante 8, né? E aí se reconheceu a decadência de algum deles. Conforme o voto do relator, o valor do débito remanescente foi de R$ 3.766.688,22, tá? E consta do processo discriminativo analítico do débito retificado, com as exclusões dos valores alcançados pela decadência.
está aí nas folhas 258 a 318, o qual foi emitido uma segunda vez lá nas folhas 320 a 359, e esse é o relatório do essencial. O recurso, me parece, tempestivo e dele conheço integralmente, e é importante lembrarmos o seguinte, que a argumentação da recorrente se limita a afirmar que teria havido cerceamento de defesa, tendo em vista a impossibilidade de leitura técnica adequada dos documentos enviados ao ente público municipal. Tá? Isso porque, novamente, né, o único órgão que seria capaz, palavras dele, de decifrar o teor e significado das peças seria o próprio INSS. E que dentro dos documentos ofertados, dentre os documentos ofertados à parte, não se encontra o auto de infração administrativo emitido pelo órgão do INSS, o que prejudicaria a elaboração da tese defensiva. Não haveria a descrição do ilícito, né, da data da realização, e não haveria, então, motivação. Não havendo a descrição da norma que originou o auto de infração, também não deveria ocorrer sanção administrativa. Bem, o que dá para perceber desse caso é que, na falta de argumentos consistentes, com todo respeito aqui, a recorrente lança a mão de argumentos flagrantemente descabidos. Tá? E eu cito aqui as palavras da DRJ, especialmente em folhas 252 e 253. Né? Diz lá, no discriminativo analítico do débito encontram-se informações do valor devido pelo município por competência, os itens de cobrança, o valor originário e as alíquotas utilizadas no cálculo do montante devido. Já no relatório dos fatos geradores estão relacionados todos os lançamentos efetuados pelo auditor fiscal para apuração dos valores devidos pelo contribuinte, juntamente com as observações sobre sua origem. Está em amarelinho para vocês aí. Dessa forma, quanto aos relatórios emitidos pela fiscalização, nada há que se reparar, pois que restam comprovadas a ocorrência do fato gerador e a identidade e adequação da matéria fática com o tipo legal. Ao sujeito passivo, é quem incumbe comprovar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da fazenda. Se o município acredita haver erro nos cálculos ou na correta apuração da base de cálculo, fato modificativo, cabe a ele o ônus da prova. Tá certo, né? Ademais, deve ser considerado o fato de que os documentos que serviram de base para o lançamento foram elaborados pela própria defendente. São documentos que o município apresentou, né? E colocados à disposição da fiscalização. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa quando os documentos são de total conhecimento da prefeitura, vez que foram por ela mesma elaborados. O motivo fático do lançamento está evidenciado de maneira cristalina e incontestável, e a fundamentação legal que alicerça o presente lançamento encontra-se discriminada no relatório. Tá? É incontroverso que as contribuições apuradas são devidas e que a notificada deixou de efetuar o recolhimento. Né? Então, esse argumento em relação ao cerceamento de defesa não procede pelos esclarecimentos abaixo expedidos. E aí eu cito também o resto da decisão no que se refere ao não cerceamento de defesa. Né? Me parece que não houve, em momento algum, cerceamento de defesa, tanto é que eu menciono que eu concordo integralmente com o entendimento manifestado pela DRJ. E lembro aqui daquela regra da distribuição do dever de comprovar da administração e do ônus da prova, eventualmente, do contribuinte, naquilo que ele alega. Está em amarelinho também aí na página, a partir da folha 10 para vocês. É importante lembrar que a administração se desincumbiu do seu dever de descrever de modo absolutamente claro e preciso no relatório os fatos, né, comprovou os fatos, folha 214 a 218, tá? E mais, né, que os documentos analisados para elaborar os levantamentos foram essas folhas de pagamento, de segurados, notas de empenho, informações prestadas à Previdência Social pela própria recorrente. Então, me parece que não há razão aqui para o recorrente. Tá? E mais, me parece que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, né? Razão pela qual me parece que o recurso voluntário deve ser desprovido. Então, como não há nada a prover, me parece que também não há nada a prover quanto ao recurso de ofício. E portanto, voto por negar-lhe provimento. Aqui eu fiquei em dúvida, pessoal, até eu gostaria de, com toda a humildade do mundo, né? Quando há o recurso de ofício, o recurso de ofício diz respeito provavelmente a decadência reconhecida, né? É a parte que foi exonerada na DRJ. De fato,
de fato, por mais que eu não tenha estabelecido aqui a argumentação, me parece que, de fato... Mas tem um limite, doutor Maurício, mas o senhor pode concluir que depois eu falo, então. Conheço os recursos, no mérito, nego o provimento aos recursos. Tem a questão do limite lá da súmula CARF 103, né? Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. O limite agora é 2,5, né? Pois é, eu olhei aqui no processo, talvez seja o caso de não conhecer, porque era um débito de 5.925.132,42. A DRJ exonerou 3.766.622,22. Então, é com base no que foi exonerado, não é isso, doutor João? Então, daria 2.158.510,20 nas minhas contas. A senhora acabou de dizer que a DRJ reconheceu 3 milhões? Reconheceu. Ah, então, não, é pelo que ela deu provimento, né? Sim, não, 3 milhões é o que ela está mantendo, doutor João. Teve 3 milhões. É o que ela mantém. Ela reconheceu 3. Não, ela está mantendo 3.700.000. E ela desonerou quanto? 2.105.000. 3 é alguma coisa. Peraí, deixa eu ler aqui a decisão da DRJ. É muito próximo, eu vou olhar, eu não sei o processo aberto. Eu vou ler aqui, ó. Acordo aos membros da quinta turma de julgamento, por unanimidade de voto, julgar procedente em parte o julgamento, remanescendo devido o valor de 3.766. Então, tem que pegar o valor do alto e subtrair o 3.766, não é isso? Não, tem que verificar a questão dos acréscimos. Porque, para efeito do limite, é o tributo mais a multa, sem os juros. Ele colocou tudo, tributo e multa. 3.766.688,22 está com tributo e multa. Pelo que eu olhei aqui, ó, pode olhar, folha 248. Não estou com o processo aqui. Porque eu nunca fiz esses cálculos, porque os meus sempre deram muito acima. Porque normalmente é muito acima ou muito abaixo, então a gente nem faz o cálculo. Eu fiquei na dúvida se não era o caso de não conhecer. Porque a autuação é 5.925.000. Isso, 5.925.000. 132,42. É empresa de transporte Roma, né? Não. Não, peraí. Não, esse é o Araripe. Na decisão de piso tem aqui, o valor do débito consolidado em 8/2 de 2006 é 5.925.132,42. E aí ele exonerou esse valor aí de 3.766. Que eu acho que aí não chegaria no limite de alçada. Qual que é a súmula, Sheila? Desculpe. 103, deixa eu ver. 103. Que aqui, no caso, quando tem um recurso de ofício, você tem que ver primeiro se ele vai ser conhecido, de acordo com esse limite, né? E aí depois você tem que discorrer um pouquinho sobre o porquê que você concorda que a DRJ estaria correta ou não, entendeu? Seja reiterando os argumentos que ela utilizou, né? É muito comum ver embargos dessas coisas que a gente esquece de falar do recurso de ofício. Doutor Wesley. Só para considerar, nós estamos julgando, então, o recurso de ofício e o voluntário, né? E a gente tem que... veio, a DRJ recorreu de ofício. Tá, então no recurso de ofício está sendo conhecido, mas negado o provimento. A gente está avaliando se vai conhecer, porque o João está fazendo o cálculo. No voto dele, ele conheceu e negou. Ele negou, mas aí ele pediu para a gente checar essa questão para ele. Isso eu entendi. E o voluntário, a gente está conhecendo e negando o provimento também, né? Isso. Então tá. Só para... A questão agora é só definir esse limite. Porque quando ele coloca o DADR, que é o demonstrativo de débito retificado, que a DRJ coloca aí no processo, vai para 3.700 alguma coisa. Está incluído os juros. Multa não teve, eu não sei, ele não lançou multa, mas os juros está. Multa tá zero aqui, nesse que remanesceu tá zero. No 3766-68822 no final, folha 359 tá zero de multa. Só tem juros.
Não, não tem multa, não. Só tem o principal e juros. Por que não tem multa? Porque, deixa eu ver aqui. Doutor Maurício, não lançou multa por quê? Por acaso esse lançamento foi para prevenir decadência? Não entendi isso aí também. Deixa eu ver, eu já estou chegando lá. Prefeitura Municipal, né? Mas na decisão ela tem que falar o quanto ela exonerou, Chico. Ela fez o cálculo inverso. Ah, meu Deus. Você tem que Vou fazer por dedução. manter X, né? Entendi. Ela falou que está mantendo 3.766. Ah, então se é 5 milhões o auto de infração, então... A gente está fazendo o raciocínio inverso, né? Porque ela não falou tanto que ela exonerou, né? Ela fala no DADR, né? Não, nem no DADR não dá para saber, só fica o que foi mantido. Não sei que você some um por um que foi excluído. Eu não tenho a menor ideia por que não foi lançado multa. E eu não tenho não tem nada no relatório fiscal tratando disso. Nada, né? Estranho. Enfim. Presidente, eu achava que essa questão do limite era quando vinculava o recurso de ofício, o tornava obrigatório, que não seria esse filtro de admissibilidade. Então, é caso de não ser admitido se não ultrapassado o valor. É porque a súmula fala, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Então, é o caso do conhecimento. É porque esse limite eventualmente muda. Muda, né? Então, como acontece, vai aparecer muitos casos em que o limite era 1 milhão, e era 1 milhão, quando do julgamento da impugnação. Então, recorreu de ofício. Só que na data do julgamento do recurso, digamos, o limite tenha mudado, mudou para 2,5. Então, você aplica o novo limite. Veja que o recurso de ofício foi adequado, porque naquela ocasião o valor não superava 1 milhão, mas não chegava a 2,5. É por isso. O artigo está dizendo exatamente isso, que vale o limite na data do julgamento do recurso, não na data da remessa necessária. Isso aí, a questão que a gente está olhando é o cálculo do que foi exonerado. O total lá exonerado. Eu acho que é um menos o outro lá e acabou. Menos o outro, não tem dúvida não. Eu acho que é 2,200 e pouco. Nem conheço. Pouco, é isso mesmo. Então, é não conhecer do recurso de ofício e negar provimento ao recurso voluntário. É isso aí. Seria isso. Você está só negando provimento, não é isso? Só. Então, é não conhecer do recurso de ofício Não, apenas negando o provimento. Não é só negando o provimento, não. É só apenas. Só o Paulo voltar para a gente colocar em votação, então. Não conhecer do recurso de ofício. Doutor Maurício, foi decadência? Foi que Decadência. exonerou? Decadência.
acabar a pauta da manhã. Sheila, Ah, a 359 termina o relatório do que foi excluído pela decadência. Nesse relatório consta um total de 3.766.000. Esses 3.766.000 e não 239 são juros. Portanto, eu tenho a impressão que dá um limite sim, deixa eu fazer essa conta. Se não der, está muito perto. qual é a folha que você está falando? 359. Isso aí não que foi excluído, não, é o que ficou, João. Não, é o excluído. É o não é? saldo remanescente aqui, ó. Ah, não, desculpa, você tem razão. É o remanescente. Eu estou achando que é o excluído. Não, o excluído a gente não tem esse Ah, valor. então não dá 2,5 não. Aí ele não tem uma coluna de total para o excluído. Então vamos verificar. O que remanesceu foi 2.477. Isso. Então o que foi lançado era quanto? 5.900 e alguma coisa. Sem juros, sem juros. É. Não, esse aqui tá com juros. O 3766-8822 está com juros. Não, tá aqui, 2.477. Ah, tá. 2477. Tá, ok. Você quer o original É. do que foi lançado? Foi 3. Não. 5. 3, 5. Não, do total você tem que tirar os juros, não é isso? Sim, só o principal. O principal é 3504-79255. Não, tá certo. Tá bem abaixo do limite. O limite você calcula considerando os juros ou não? Não, sem Não. juros. Só Então é 3.504 menos aquele 2.477. É bem abaixo. É isso mesmo. Na época devia ser 1 milhão o limite. Não, tem sentido, porque a diferença parece ser maior, porque o que saiu foi justamente os períodos mais antigos, decaídos, para os quais o juro era Os maior. juros era maior, O exatamente. total desonerou perto de 2.500, mas não chegou a 2.500. Mas do principal foi muito menos. Então é isso. Vamos colocar em votação? Então é não conhecer mesmo, né? Então, tá. Doutor João, como vota? Doutor Wesley. Acompanhe. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordam os membros, item 33, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso de ofício, conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento. Muito obrigado, pessoal, pela... Próximo item é do Wesley. 34, Cadiburi. Isso aqui eu vou fazer o voto à moda Kleber aqui. Trata-se de decadência, Cadiburi, né? Decadência total do auto de infração, tá? O período de apuração é 1 de 98 a 1 de 99, e a empresa teria sido intimada em 4 de 10 de 2005. Portanto, aí ultrapassou os 5 anos possível de lançamento. A decisão de primeira instância considerou lá, na época, o artigo 45, 46, né, da Lei 8.212, declarado inconstitucional. Então, estou votando aí para dar provimento, declarando a decadência total do ato de infração e cancelando a autuação. Eu voto. Ok. Doutor João. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Fernanda congelou. Congelou na webcam nova dela. Webcam chique. Quer mais um desse, Sheila? Eu quero. Então nós vamos de novo aqui.
Peraí, deixa a Fernanda votar. Desculpa, eu não tinha visto. Perdão, Fernanda. Indelicadeza da minha parte. Fernanda Desculpa, está não- congelada. Só, ele pediu a decadência, né? Pediu a decadência. Não é de ofício, não. Vou colocar só dar provimento ao recurso, então. Isso. Não sei se quer botar reconhecendo a decadência, não sei. Eu estou colocando um reconhecendo quando é de ofício, aí eu dou provimento para reconhecer a decadência de ofício. Tá, Quando ele pede, eu só estou botando dar provimento. ok. Vou fazer um igual só porque tu pediu, Sheila, senão eu ia Oh, coisa tocar boa. assim. Fernanda? Caiu mesmo. Eu sempre assim. Tá me ouvindo agora? Sim, estamos te ouvindo. Ai, Jesus, aleluia. Só está sem o vídeo, mas estamos te ouvindo. Ele deu provimento ao recurso para reconhecer a decadência total. Só um minuto. Reconhecer a decadência total? Qual Isso. foi a data? Oi? Você pode só me recordar qual foi a data? Foi em 98, 99, aquela decadência lá de 10 anos. Aí ele reconheceu a quinquenal. A de 5 anos. A de 5 anos, isso. Ok. Acompanho. Doutor Paulo, Acompanhe. doutora Letícia, Acompanho. doutor Maurício, Também acompanha. eu também acompanho. Acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso. Esse foi o item 34. 35, Casa do Doce, também do Dr. Wesley. Um processo que é um doce, viu? É tranquilo. Aqui a nossa autuação, ela gira aqui do período de apuração do dia 1/2 de 98 a 30/4 de 98. A recorrente teria sido intimada somente 12/4 de 2007, conforme se constata da folha número 2, e, portanto, superior ao prazo quinquenal decadencial. Assim, eu julgo por dar provimento ao recurso, declarando a decadência total do auto de infração e cancelando a autuação. E esse daí pediu também a decadência. Pediu também. Tá. Doutor João, Acompanho. doutor Kleber, Acompanho. doutora Fernanda, Acompanho. doutor Paulo, Acompanhe. doutora Letícia, Acompanho. doutor Maurício, Também acompanha. eu também acompanho. Então, item 35, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso. Fernanda, você está sem o vídeo ainda. A gente está só te escutando. Agora continua sem vídeo. Tá sem. Ainda tá os 3 pontinhos. Todo mundo gerenciou a qualidade quando voltou? O meu tá gerenciado quando eu voltei. Tá aqui, low quality. Tá sem vídeo. Você tá sem vídeo. Deixa eu te... Vamos para o próximo processo, que é da tarde. O nosso primeiro da tarde. Item 36 também é do Maurício. Vai até o 41, senhora presidente. Olha que coisa boa. Até 41? Até o 41. Então, vamos ver se a gente consegue fazer esses daí, então. Inclusive, Tá aparecendo agora, Sheila? Tá não, Fernandinha. Paulo apareceu. A Fernanda está aparecendo para mim agora. Eu dei um refresh. Eu vou dar um refresh aqui no meu também, por conta da gravação. Porque às vezes é só para mim. Vocês estão vendo ela? Eu tô. Eu não vejo. Você não tá me vendo, Leti? Bem, não. Eu vejo agora. Mas se o Paulo vê, deve ser essa lógica de ficar rotativa. Você tá me vendo, Maurício? É porque tem hora que a gente some, né? Tá, cada hora é um. O João não tá. Não consigo ver o João.
Para mim Então, também não aparece, João. já para pessoal. Eu vou O entrar João e sair. sumiu. Vamos lá? Ué, cadê a Sheila? Agora eu tô vendo a Fernanda. Pronto, ótimo. Vamos lá, o Maurício. Eu acho que é um refresh que eu tive que dar. Eu também dei e melhorou. Então, eu sugiro, pessoal, que vocês abram do 36 ao 41 já, sabe? Porque as alegações são elas todas muito parecidas, variando uma ou outra coisa aqui. Tá? Eu vou tentar fazer o mais breve possível. Então, o 36 é um recurso voluntário, folhas 363 e 391, em que a recorrente sustenta em síntese que a autuação não retrata a verdadeira situação por qual passa a recorrente, vez que a mesma, atualmente, apenas opera com quadro mínimo de funcionários, sem a contratação de autônomos e avulsos, também não tendo qualquer contratação de transporte autônomo. Parte dos créditos tributários já foi alcançada pela decadência, na medida em constituídos fora do prazo de 5 anos, já que não se aplicará o prazo de 10 anos previsto no artigo 45. Se os salários prescrevem em 5 anos, conforme o artigo 7º, 29 da Constituição Federal, não há razão para o prazo de decadência superior a isso no caso das contribuições previdenciárias incidentes sobre tais verbas. A gestão da empresa em nenhum momento atuou com má fé para ludibriar a fiscalização. A imputação realizada é fundada por meras presunções da ocorrência do ilícito em desrespeito ao princípio da verdade material. A Constituição do débito feriu os princípios do contraditório e da ampla defesa na medida em que não permitiu a contribuinte comprovar como falsa a alegação de que lhe foi imputada. A não participação da recorrente quando a apuração do crédito tributário é suficiente para eivar de nulidade o lançamento. Tá? Essa questão diz respeito a crédito de contribuição previdenciária em face dessa sociedade anônima de água e esgoto do Crato, tá? Referente a fatos que ocorreram em 1 de 2004 a 12 de 2004. Tá? Há ali a descrição dos fatos que deram causa ao lançamento. Tá? Citei também quais foram os documentos que foram analisados. Né? Cito ainda que consta do processo ali nas folhas 77 a 247, planilha de contribuintes individuais de 2004, planilha conta corrente versus contribuições apuradas pela GFIP, tá? Folha de pagamento, aviso de recibos de férias e outros documentos contábeis. Tá? A contribuinte apresentou impugnação, apresentando os mesmos argumentos, e a DRJ negou o provimento da impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento que está aí embaixo. Né? São devidas pela empresa as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações atribuídas a segurados contribuintes individuais, parte da empresa e do segurado, conforme leis tais. Contribuições para o SAT sobre as remunerações atribuídas a segurados e empregados incidem as contribuições para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, conforme a lei. E aí diversa da capacidade civil, em que o predomínio é o elemento do elemento volitivo, a capacidade tributária não leva em conta a vontade e condição econômica da gente, bastante para consubstanciar o surgimento do fato jurídico tributário efetivamente considerado. E aí há um pedido genérico de perícia que foi indeferido pela DRJ. Tá? O recurso é tempestivo e dele conheço. Me parece, nesse caso específico, que a administração se desincumbiu do seu dever, né, e de comprovar a ocorrência dos fatos, e é o que a gente depreende ali do relatório do auto de infração, folhas 71 a 75 dos autos. Faço aqui a transcrição desse relatório. Tá? O relatório é extenso, então esse relatório vai estar também em todos esses outros recursos. Né? Então me parece que a administração comprovou, se desincumbiu do seu dever de comprovar a ocorrência dos fatos. A recorrente, entretanto, ela não se desincumbiu do seu ônus probatório, certo? E no que se refere ao indeferimento da perícia, me parece que o artigo 28 da lei estabelece que
do decreto, né, estabelece que o indeferimento de pedido do pedido de diligência ou de perícia deve ser fundamentado, e é exatamente como ocorre nesse caso, conforme a gente extrai lá das folhas 357, da decisão da DRJ. Então, nesse particular, me parece, não é possível dar provimento ao recurso. No que se refere à decadência, essa alegação em absoluto não procede, né? Porque veja só, até cito novamente folhas 353 lá da DRJ, que fez a análise do cálculo, assentado do prazo, né? Assentado que o regime de prazo para a contagem da decadência deve ser previsto pelo CTN, a questão que se apresenta imediata é quanto à aplicação do artigo 150, parágrafo 4º ou 173, primeiro, né, do CTN, tendo em conta que as contribuições para a Seguridade Social são sabidamente sujeitas a lançamento por homologação. Nesse caso, o que vai ser determinante é saber em cada competência houve ou não antecipação do pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Em caso positivo, incide o 150. Em caso negativo, 173.1. No presente caso, entretanto, cujo crédito reveste, como já dito, as competências 1 a 12 de 2004 e a ciência do contribuinte foi em 30 de 9 de 2008, né, deduz claramente que não há a decadência do direito do fisco, quer pelo 150, parágrafo 4º, quer pelo 173.1. E, no que se refere à alegação de afronta contraditória e ampla defesa, né, me parece que não há razão, porque se permitiu ao contribuinte comprovar como falsa a alegação, todas as alegações ele poderia ter comprovado, porque ele apresentou impugnação, apresentou o recurso voluntário, e aqui cito novamente as folhas 355 da DRJ, na qual a DRJ mostra que foi possibilitada a recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, né? Digo aqui também e friso que não se está diante de nulidade conforme o artigo 59 e também não estão diante aqui de qualquer irregularidade, incorreção ou omissão que pudesse acarretar prejuízo ao contribuinte. Então, novamente, me parece que em nenhum dos três argumentos assiste a razão à recorrente, motivo pelo qual nego o provimento também nesse particular ao recurso. Nos outros recursos, pessoal, que dizem respeito às obrigações principais, só os dois últimos dizem respeito à obrigação acessória, a argumentação é exatamente a mesma e, em razão disso, as decisões também seguiram o mesmo caminho, com as citações respectivas daquelas partes precisas do trecho lá da decisão da DRJ. Podemos passar uma a uma, claro, sem problema. Ok, doutor Maurício. Então, assim, só para resumir, o senhor está rejeitando a preliminar, né, que teve cerceamento de defesa, que ele pediu, né? Isso. Afastando a decadência, indeferindo um pedido de diligência, que ele fez também, não é isso? Isso. E negando o provimento ao recurso. Exatamente. Isso em todos? Em todos. No 36, no 37... 37 é a mesma argumentação. No 38... Peraí, só um pouquinho, pessoal. Estou olhando aqui também. Sumiu meu 38 aqui. A mesma coisa, contraditória, ampla defesa, diligência, a mesma coisa. Mesma coisa, o 38. 39. O 39 é de obrigação acessória já, que é o Código de Fundamentação Legal 34. Mas, curiosamente, é a mesma argumentação, por mais que se trate de obrigação acessória. O 39 diz respeito ao 34, o 40 diz respeito ao Código de Fundamentação Legal 30, e o 41 diz respeito ao 35. Eu só não vi nesse... Deixa eu ver qual foi que eu briguei. Não tem a diligência. Não sei se eu... Qual é esse que eu abri aqui? 39. É que o 39
Sheila, a partir do 39 a gente tem as obrigações acessórias, daí não vai ter Aí não vai ter diligência. não Tá. vai ter diligência mesmo. Então, do 39 ao Do 39 ao 41 não tem diligência. 41. Tá, ok. Tá. Então, pessoal, posso colocar em votação do 39 ao 40, do 36 ao 41? Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Eu também acompanho. Então, dos itens 36 a 38, inclusive, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares, afastar a decadência, indeferir o pedido de diligência e negar provimento ao recurso. Do 39 até o 43, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares, afastar a decadência e negar provimento ao recurso. Esse foi até o 43. Não. É, não, 40, 41, Sheila. 41, quer dizer, desculpem, gente. 41. 41. 42 já é Wesley. 41. 42 é Wesley. Fuertes e Filhos. Agora sim. Pois bem, trata-se de recurso voluntário contra acordo de julgamento que julgou improcedente a impugnação para a constituição de créditos previdenciários, né? A autuação se refere a essa constituição, relativas às contribuições patronais incidentes sobre as remunerações de empregados e contribuições individuais do período de 1 de 99 a 2 de 2007. Foi apresentado o recurso voluntário nas folhas 149, alegando em síntese nulidade do auto de infração por não ter identificado de forma precisa e correta os fatos geradores, bem como não ter respeitado as formalidades legais. Aduz ilegalidades de juros e multa e inconstitucionalidade da taxa Selic. Pede improcedência da exação fiscal. Na questão da preliminar, não identifiquei nenhum tipo de formalidade que não tenha sido respeitada no processo. O relatório descreve de forma precisa e clara a autuação, bem como indica todos os elementos que levaram a autoridade fiscal a lançar o presente débito fiscal. Cito aí o princípio da paz nullet, sânscrito. Esses dias até estava testando falar bem essa palavra aqui. Que não há nulidade sem prejuízo, né? Princípio que rege os nossos tribunais. E não houve prejuízo nenhum para a defesa, caso houvesse qualquer tipo de interpretação da recorrente de forma a não ter entendido o auto de infração. A multa aplicada diz respeito realmente aos 75%, que é a multa vinculada à obrigação principal, não tem o fisco como ter qualquer tipo de interpretação na aplicabilidade dessa multa, não é nenhuma interpretação subjetiva, e a taxa Selic aí, que nós temos a súmula CARF número 4, que determina a sua aplicabilidade. E na prejudicial de mérito, eu deixei para o final aqui, a recorrente aduz a decadência. Foram lavrados inicial de fração, as contribuições previdenciárias referentes às competências 1 de 99 a 2 de 2007. A intimação ocorreu somente em 30 de 4 de 2007. Portanto, conforme constata-se aí das folhas 2 e 67, né, da sua intimação, onde foi cientificada, atingiu parcialmente o auto de infração. E aí, nos cálculos, eu vou pedir ajuda dos universitários para ver se eu fiz certo aqui. Tendo em vista o reconhecimento parcial da decadência suscitada
verifica-se que estão decaídos os períodos 1 de 99 a 4 de 2002, inclusive, porque foram localizados recolhimentos na autuação, então aplicou a regra do 150. Deixa eu ver se eu citei isso no meu voto. Eu citei. Atraindo a súmula CARF número 99. Então, do parcial provimento declarando a decadência parcial do auto de fração dos períodos 1 de 99 a 4 de 2002, inclusive, mantendo-se as demais disposições do auto de fração. Se o doutor João puder me dar uma prova real aí para ver se está tudo ok, agradeceria. Passa as datas, por favor, doutor Wesley. Vamos anotar. Competência, autuação, 1 de 99 a 4 de 2002. Intimação, notificação dada em 30 de 4 de 2007. Indo pela regra do 150, porque eu não botei a folha aqui, mas tem. Se eu quiser pegar a folha. Fuertes. Bom, se for pela regra do 150, só tem um período não decaído, que é 4 de 2002. Só tem que verificar isso pela regra do 150, né? Pela regra do 73, aí os 4 períodos de 2002 não estariam decaídos. Os 4 períodos de 2012, mais o 12 de 2001. O de 2002 não estaria decaído? Pelo 173? Não. Pelo 173 está decaído. Está decaído por qualquer regra até 11 de 2001. Ok, então ficamos só com a parte de 2002, que eu coloquei até a data da intimação. A intimação foi 30 de 4 de 2007, não é isso? Isso. Então está decaído até 11 de 2001, inclusive. De 12 de 2001 a 4 de 2002, depende da regra. Se for o 150, também está decaído até 3 de 2002. Permanece, de todo modo, 4 de 2002. Por qualquer regra. Então, eu coloquei um a mais aqui, que eu botei 4. Então, é o 3, inclusive, março de 2002, inclusive. Aí, como ele foi intimado em abril, então, claro, obviamente, interrompeu ali a decadência em 4 de 2002, tá certo? Sobre os recolhimentos, na folha 40 tem o RDA. O RDA fala que ele teve recolhimentos em 1 de 2002. Até quando, João, que você quer saber? 12 de 2001 teve recolhimento. De 11 de 2001 a 3 de 2000, 11 de 2001 a 3 de 2002. Esses 12 de 2001 teve, 1 de 2002 e 2 de 2002. Depois pula para 8 de 2002. Então, o 12 de 2001, 1 de 2002 e 2 de 2002 também estão decaídos, porque sobre eles se aplica a regra do 150, 150. por quanto tem recolhimento. Então, o 3 de 2002 não decaiu, porque não tem recolhimento, aplica a regra do 173. E o 4 não decaiu de regra nenhuma. Então, tem 2 períodos aí no processo. Então, vai decair só até 2 de 2002, inclusive. Isso. Pelo RDA aqui, só tem esses recolhimentos. Até 11 de 2001 decai por qualquer regra. De 12 de 2001 a 2 de 2002 pelo 150. 3 de 2000 e 3 e 4 não está decaído. Isso. Ok. Então, doutor Wesley, o senhor vai mudar e vai ficar rejeitar as preliminares e dar parcial provimento a recurso para reconhecer a decadência dos períodos de 1 de 99 a 2 de 2002, inclusive. Márcio não encontrou, não? Tem não. Tá aqui na folha folha 49. Eu achei que eu tinha visto até... Só se ele trouxe o recurso. Hã?
Só se ele trouxe a guia no recurso. Aqui no auto de infração, o relatório de guias apresentadas só tem até 2 de 2002. Deixa eu ver aqui. Data do pagamento, competência 2. Na equipe, tá, ele pagou no mês 3. Isso. Não que tenha sido o mês 3. Deixa eu ver. 13 de 2012, 8 de 2012. Perfeito, então eu vou fazer essa correção para fevereiro de 2002. Reconhecendo, então, janeiro de 99 a fevereiro de 2002. Atraindo a regra lá dos 150. Conforme colocado, eu já coloquei as folhas aqui, conforme constado das folhas 40 e seguintes. No voto. Para ficar claro. Doutor João? Doutor Paulo. Peraí que o Paulo pediu a palavra, só um pouquinho. Paulo. Só uma questão, esse lançamento é por imprecisão na GFIP, né? Eu acho que é. É multa por informação incorreta em GFIP. A obrigação principal não está com você também não, né, Wesley? Não, é a obrigação principal. É a obrigação principal. É GFIP, tá? Eu estou vendo aqui um auto de infração de GFIP na folha 3. Não, aqui, ó. É Fuertes. Você está no Fuertes? Ah, não, então eu entrei, desculpe. O Fuertes é uma NFLD, um auto de infração mesmo. Torna tudo. Eu estava. É uma notificação de lançamento fiscal global. É uma NFLD, NFLD. Que abre processos simultâneos aí que depois vai se confundindo. Foi me confundindo. Tá resolvido. Então, doutor João, como vota? Tá mantendo, então, 3 e 4, né, de 2002. Eu acompanho. Isso. Doutor Cléber. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Eu também acompanho. Então, item 42, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a decadência dos períodos de 1 de 99 a 2 de 2002, inclusive. Próximo item também do Dr. Wesley, 43. Bom, Michel, já que tu não pediu aí, eu não trouxe mais esses votos mais tranquilos. Esse é mais complexo, Wesley? Já são 6 horas. Não, é decadência. Então vamos para ele e a gente encerra, né? Já vai dar 6 horas. Decadência Não, acho que é decadência total. Decadência total. Deixa eu ver se eu botei parcial aqui. Por que eu botei decadência parcial? É uma decadência, tá? As competências são... tá. Não é... Assim, o período de apuração foi feito ali no dia 20 de 12 de 2007, referente às contribuições previdenciárias, que, na verdade, vai do período 01 de 2000 a 8 de 2001. Deixa eu só pegar e confirmar aqui, que eu acho que eu fiz uma pequena confusão. Paulo, você quer falar? Sim, eu queria só... Esse aqui é a questão que eu estava levantando por equívoco na minha fala anterior. Esse processo, ele trata de uma multa por questões de GFIP. E eu não estou vendo aqui que a gente esteja julgando o processo principal. Nem vi que ele tenha sido julgado pesquisando no VER, entendeu? E está se propondo aqui aplicar a súmula CART 109, penalidade mais benéfica, pelo lançamento concomitante, entendeu? Esse aqui não é aquele caso que teria que fazer a investigação sobre o processo principal? Doutor Paulo, doutora Sheila, eu tenho uma opinião um pouco diferente sobre isso. Eu sei que chegou uma orientação para a gente, para nesses casos a gente retirar
o processo de pauta, não é retirar de pauta, não, para a gente não indicar o processo para pauta e pedir para juntar com o processo de obrigação principal. Tem conhecimento disso. Entretanto, é um processo que foi sorteado, distribuído e pautado. Então, eu não vejo fundamento regimental para ele não ser julgado. Eu acho que sim, não, mas seria para diligência, que é GFIP, entendeu? GFIP com lançamento, que eles se imbricam na aplicação da multa, eu acho que era importante o julgamento concomitante, entendeu? Não, tudo bem. Não, é só verificar. Temos que definir isso por resolução, é isso que eu estou dizendo. Sim, não. Não, a gente não está propondo, o Paulo não está propondo isso, não. Desculpa, Paulo, achei que era essa a sua ideia. Não, não. É só a questão de... na pauta, mas entrou. Então entrou. Eu acho que só sai por resolução mesmo, para mim. Não, entrou é resolução, isso foi combinado. Mas se eu julguei que pode ser julgado, teria algum problema, não, né? No meu entendimento, doutor Wesley, eu já discuti isso numa reunião que a gente teve, no meu entendimento, se tiver apto a ser julgado, pode ser julgado. Eu sou o relator, eu apresento meu voto. Posso ser vencido, até ser vencido em termos de resolução. Mas se ele tiver apto, se eu tiver todos os elementos para julgar, a despeito de não estar julgando o outro processo em conjunto, a despeito disso, se eu tiver todos os elementos aqui reunidos, não vejo por que não julgar. Até porque eu acho que isso é o que determina o regimento. Essa é a minha opinião. Mas eu sei que não é isso que está na orientação que o CARF mandou por e-mail. Eu estou com uma dúvida também, porque é o seguinte, olha só, eu vou compartilhar a tela aqui. Um pouquinho, Wesley. O Isaías, ele levantou a mão aqui. Vocês estão vendo a tela compartilhada ou não? Presidente, licença. Sim. Espera aí só um pouco, Wesley. Podemos encerrar a gravação, por favor? Podemos, é porque você precisa sair, né? Isso, eu preciso bater ponto. Tá, eu vou interromper a gravação, a gente vai parar por aqui